publicou uma ordem executiva com novas exceções de produtos do tarifaço imposto pelo governo americano. Entre essas exceções, atenção, estão carne, algumas frutas tropicais frescas ou congeladas, café, açaí e castanha do Pará, produtos que são muito exportados pelo Brasil. A mudança já vale para mercadorias importadas e retiradas de armazéns a partir da data de ontem, retroativa. O Senado dos Estados Unidos aprovou agora há pouco um projeto de lei para encerrar as tarifas impostas pelo presidente de lá, Donald Trump, sobre produtos brasileiros. Agora, essa proposta ainda tem que ser analisada pela Câmara. Jorge Pontual explica pra gente ao vivo de Nova York. Fala, Pontual. O que isso significa, hein? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Foi uma votação por 52 votos a 48, porque os republicanos têm maioria no Senado, mas 5 senadores republicanos votaram com os democratas, com a oposição, para aprovar essa resolução. É uma resolução que derruba aquela declaração que o Trump fez, uma declaração de emergência, que ele usou para justificar o tarifaço contra o Brasil. Você acabou de ver aí essa ótima notícia para o povo brasileiro. Senadores americanos acabam de aprovar uma resolução para derrubar o decreto do Trump que taxou o Brasil em 50% para poder salvar o Bolsonaro da cadeia. E foi exatamente por esse motivo político, para salvar alguém da cadeia, que os senadores aí derrubaram esse decreto, porque eles dizem que esse tarifaço está sendo ruim para os americanos. Eles estão pagando mais caro pelo café, pela carne, por vários itens, só porque o Trump quer salvar uma pessoa aí, né, que já foi pelo STF condenada da cadeia. Então é por isso, por esse motivo político ser totalmente, né, absurdo, sem lógica, foi que eles derrubaram aí esse decreto. É claro que falta, você viu aí, né, passar também pela Câmara lá americana para que ele entre em vigor essa derrubada, mas já é a primeira medida do Congresso americano contra esse tarifaço aí totalmente, pessoal, sem nexo, sem sentido nenhum, porque o Brasil não poderia ser tarifado, né, taxado aí em 50% por causa do Bolsonaro, né, porque tá lá o Dudu lá, salva meu pai e assim por diante. Então, pessoal, aí está essa ótima notícia aí para o povo brasileiro. Compartilha esse vídeo, simples assim. Um tribunal federal dos Estados Unidos bloqueou nesta quarta-feira as tarifas do Dia da Libertação propostas pelo presidente Donald Trump. A decisão aponta que o republicano excedeu a autoridade ao impor, com base em uma lei de poder emergencial, taxas generalizadas sobre importações de países que têm déficit comercial com os Estados Unidos. O bloqueio foi aplicado por um colegiado de 3 juízes do Tribunal de Comércio Internacional, com sede em Nova York. Um pouco depois do anúncio, a Casa Branca recorreu da decisão. Depois de suspender por 90 dias o tarifaço, o presidente Donald Trump recuou mais uma vez. Agora, os Estados Unidos deram isenção para alguns equipamentos eletrônicos. Uma medida que favorece as gigantes de tecnologia e também a China, o principal rival dos americanos nessa guerra comercial. Mais uma lista, mais um recuo. Agora o alívio vem para as gigantes de tecnologia que acumulam perdas bilionárias desde que o tarifaço foi anunciado. A nova decisão do governo americano isenta das sobretaxas produtos como smartphones, computadores e chips, itens que, em geral, não são fabricados nos Estados Unidos. Cerca de 90% da produção e montagem dos iPhones, por exemplo, são realizadas na China. E se as tarifas fossem mantidas, o preço do aparelho, que hoje custa por aqui em média $1.000, poderia triplicar. Um tribunal federal dos Estados Unidos bloqueou nesta quarta-feira as tarifas do Dia da Libertação propostas pelo presidente Donald Trump. A decisão aponta que o republicano excedeu a autoridade ao impor, com base em uma lei de poder emergencial, taxas generalizadas sobre importações de países que têm déficit comercial com os Estados Unidos. O bloqueio foi aplicado por um colegiado de 3 juízes do Tribunal de Comércio Internacional, com sede em Nova York. Um pouco depois do anúncio, a Casa Branca recorreu da decisão. Donald Trump piscou. Recuou do tarifaço depois de uma inédita destruição de valor nos mercados no mundo inteiro. Destruição causada por ele. Os índices nos mercados reverteram a direção
começaram imediatamente a subir com o recuo de Trump. Mas o estrago está feito. É provavelmente irreversível. O nome desse estrago é perda de confiança. Perda de confiança no Tesouro americano como porto seguro para investidores. Perda de confiança na condição política a partir da Casa Branca. Esse caos que Trump provocou não é fruto de cálculo, estratégia, tática de negociação. É o mais destacado caso da história moderna de suicídio geopolítico, causado por um mix de ignorância, incompetência e arrogância. E cometido esse suicídio em nome de um eleitorado que, ao colocar Trump na Casa Branca, sinalizou que não vale mais nada o que os Estados Unidos representaram nas últimas 8 décadas. É destruição sem que ninguém saiba muito bem o que vai vir no lugar. Como é que fica a situação da economia e das relações internacionais depois de um desastre desse tamanho? A primeira reação de grandes instituições financeiras e consultorias internacionais, sobretudo americanas, foi dizer que permanecem as incertezas sobre inflação mundial, sobre a redução do crescimento econômico mundial. E como fica a guerra comercial com a China, sobre a China foram mantidas as tarifas que vão para cima de 100%. Também ninguém sabe. O que se sabe é que no começo deste ano, os Estados Unidos tinham, entre os países do G7, os mais ricos do mundo, a melhor posição. Trump acabou com isso em 3 meses.